Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, sou Alessandra Bonina. Tudo bem com você? Ô Alessandra Bonina, bem-vinda ao nosso canal. É uma honra poder hoje escrever a história da meia-noite. E olha, meu amigo, é uma história que me toca profundamente o coração até hoje. E às vezes apenas lamento, até choro, para ser honesta, porque se eu tivesse certeza absoluta de tudo que estava acontecendo, talvez eu não tivesse permitido que o final fosse aquele. O final acabou sendo de um outro jeito, de uma outra forma, porque eu não tinha ciência do que acontecia, do que ocorria. Mas é por isso que eu quero contar minha história, para que vocês me ajudem de fato a entender tudo o que se passou. Confesso até a vocês que eu tive assim muita pressa em anotar tudo o que aconteceu para que eu não perdesse nenhum detalhe, porque você sabe que a memória muitas vezes acaba nos traindo, pelo menos a minha. Então posso adiantar que tudo que eu consegui anotar é detalhe do ocorrido naquela noite. Eu tenho como objetivo narrar esse acontecimento noturno que me fez ficar reflexiva mediante a tudo que me aconteceu. Mas obviamente que eu quero que você ouça a minha história e, dependendo da sua visão, da sua ótica, a forma como você vai encarar possíveis incidentes sobrenaturais aqui na minha história, é possível que a minha história ela não seja considerada amedrontadora, mas é uma história que vai mexer muito com a sensibilidade das pessoas. Incrível que aquela noite até ali era uma noite normalíssima, normal. E parecia que não haveria nenhum acontecimento extraordinário. Até o ocorrido pelo qual eu sinto-me motivada a escrever. Era uma noite qualquer. Sabe aquela noite quando você chega em casa cansada, exausta? Ainda mais eu sabedora que naquela sexta-feira eu ficaria sozinha na minha casa. Veja bem, deixa eu explicar para vocês. Eu moro com meu pai e com a minha mãe. Como era sexta-feira, naquela sexta de tarde, ambos aposentados, tanto meu pai quanto a minha mãe, eles saíram para viajar. Pegaram um ônibus na nossa cidade por volta de umas 2 da tarde, porque eles foram para uma cidade distante da nossa, uns 200 quilômetros, na casa de uns parentes. Foram de ônibus. Então eu já sabia disso. Quando eu chegasse naquela sexta-feira em casa, eu estaria sozinha em casa. E aí eu aproveitei e saí do escritório onde eu trabalhava. Eu, inclusive, sou formada advogada. Saí do escritório. Passei com umas amigas e uns amigos numa
numa lanchonete, tomamos lá um chopp, comemos alguma coisa. E já adiantado da hora, mas já estava cansada mesmo, sabe? Sexta-feira, cansada. Por volta de umas 10h30, eu fui para casa, mas demorei. Cheguei em casa, vou tomar um banho. Já era quase meia-noite, quando a única coisa que eu desejava era dar um mergulho na cama, sabe, Paulinho? E descansar, e dormir, para recuperar as energias que a gente acaba perdendo, né? Num dia de tanto trabalho como eu tive naquela sexta-feira. Eu estava determinado a cumprir alguns afazeres domésticos no dia seguinte. Seria um sábado, né? No dia seguinte eu não iria trabalhar. Mas aquela fadiga toda que eu estava sentindo me havia impossibilitado de fazer qualquer coisa na sexta-feira. Até planejei que eu pudesse fazer alguma coisa na sexta de noite. Não deu. Na sexta de noite eu não fiz nada. Após as pouquíssimas coisas que eu pude fazer em casa, já estava passando da hora até de eu me deitar. Ainda mais que o chopp tinha feito assim um efeitozinho. Nada que me tirasse da lucidez completa e total. Contrariando então a vontade da minha mente e satisfazendo o desejo do meu corpo fadigado, que parecia querer se fundir com a cama, como por hábito, quando eu ficava sozinha, eu não apagava a luz toda da casa não, eu ficava com um pouquinho de cisma. Sozinha, meus pais não estavam. O que eu fiz? Eu deixei a luz da cozinha acesa. E assim ela ficaria durante toda a noite. Porque pelo menos um pouquinho da claridade, porque deixa eu explicar como é que era a minha casa. Minha casa era assim, o corpo da casa, né? A cozinha ficava lá no fundo. Só que o segundo cômodo depois da cozinha era o meu quarto. Aí vinha banheiro, aí vinha mais um corredor, a sala. Depois da sala é que vinha o quarto dos meus pais. Mas obviamente não era porque os meus pais não estavam que eu iria dormir no quarto deles, eu ia dormir no meu quarto. Então eu deixei a luz da cozinha acesa, de modo que a claridade chegava ao primeiro cômodo pós-cozinha, que era justamente o meu quarto. Então vinha um pouquinho de claridade. E aquilo me tirava, assim, qualquer receio que eu pudesse ter. De modo que aquela claridade que batia no meu quarto não me incomodava, ao contrário, me dava mais conforto, que o meu quarto ficava todo escurinho, só que aquela claridade que vinha lá da cozinha. Ao contrário de considerável parcela da população, dormir nunca foi o meu problema. Eu sei que tem muita gente que reclama. Eu deito na cama, não durmo. Pra você ter uma ideia, eu tenho uma TV no meu quarto, né? Então digamos que eu queira ver alguma coisa na TV. Vai uma reportagem, tá no jornal. Fala, não, essa reportagem eu quero ver. Então eu deixo assim a televisão ligada um pouquinho. Eu programo a minha TV, ainda é daquelas de programar. Eu programo uns 15 minutos. Eu nunca vi a TV desligar. Porque em bem menos tempo. Às vezes eu não tenho tempo sequer de ver a reportagem que eu queria ver. Eu logo durmo. Deitei, botei a cabeça no travesseiro, graças a Deus. Minutos depois eu estou dormindo. E eu já me encontrava assim, naquele sono tranquilo. Não era uma noite de temperatura extrema, era uma noite que não fazia nem frio, nem estava calor, uma noite fresca, gostosa. Me permito até acrescentar que era uma noite harmoniosa. Mas, quando deu 3 horas da madrugada, começaria o pequeno incidente que me instigou a escrever essa carta hoje. Por ter facilidade em controlar o sono, acordar por escutar algum barulho me é também normal. E embora minha casa não é uma casa, quer dizer, a casa dos meus pais não é uma casa grande. É uma casa tamanho médio, assim, próxima à rua. Embora isso, os pequenos ruídos me fizeram despertar.
não foram oriundos da rua, e sim, o barulho que eu escutei veio de dentro do meu próprio quarto. Aliás, com muita exatidão, eu me lembro agora que os barulhos eram pertinho ali da minha cama. Isso, barulho pertinho da minha cama. Na parede oposta e de forma paralela à minha cama, ficam minhas caixas com os meus livros. Do lado delas estavam algumas roupas, algumas sacolas com objeto dentro. O barulho era bem sutil, mas era um barulho, eu estava ouvindo. Parecia que quem quer que fosse, ou o que fosse, não queria que eu escutasse. Sabe, era um barulho que a tal coisa produzia, mas não queria que fosse percebido aquele barulho. Totalmente coberta, eu estava coberta, mas com os olhos arregalados, eu tinha comigo um receio interior. Ao mesmo tempo que eu tinha aquele receio interior, eu tinha também uma grande curiosidade em saber o que estava ali, dentro do meu quarto, produzindo aquele barulho e tão perto de mim. Eu não queria demonstrar que eu estava acordada, mas eu estava acordado, eu estava escutando. Eu precisava começar a agir de alguma forma, de alguma maneira. O silêncio daquela madrugada agora se apresentava a mim como um inimigo. Sabe quando está silêncio e você ouve até aquele grilinho lá da parte de fora, lá do jardim da casa? O grilo, até aquele grilinho você começa a escutar. O silêncio da madrugada me era um inimigo. Olha o grilinho, porque aquele silêncio poderia denunciar qualquer barulho que eu viesse a fazer. Então, por isso que o silêncio era meu inimigo. De maneira lenta, eu resolvi aproximar o meu rosto por debaixo do edredom. Afinal, que diachos estava se movimentando tão perto de mim e dentro do meu quarto? O que estava acontecendo? Não, eu não sou nenhuma louca. Estou ouvindo barulho dentro do meu quarto. A luz que vinha lá da cozinha, não me era útil para me ajudar nesse sentido, porque ela só clareava até a entrada do quarto. Chegava aquela luz assim fraquinha. Necessitando de romper com a tensão, que era grande, eu resolvi então tomar uma atitude. Estava sozinha em casa. Meus pais tinham viajado. Então eu precisava tomar uma atitude. Após eu nada conseguir enxergar por debaixo do edredom, tomada por uma coragem momentânea, eu pensei em agir de maneira rápida e de modo que aquela minha ação representasse hostilidade para o que quer que fosse que estivesse ali presente em meu recinto, no meu quarto. Então eu decidi, de maneira abrupta, eu me descobri com o edredom. Sabe quando você puxa assim? Eu falei, eu tenho que fingir que eu estou brava. Eu tenho que fingir que sou brava, que eu sou brava. Então, de maneira abrupta, eu me descobri por completo com o edredom. Eu saltei da cama dizendo em voz alta, sai daqui! Sai daqui! Foi um grito que eu dei. Saia daqui! E eu gritei umas 3 vezes. Sai daqui! E isso feito, após me recompor rapidamente, aí eu pude ver um pequeno ser sair em disparada do meu quarto, passou assim, correndo, passou pela cozinha e saiu pela janela que dava para a varanda, que dava para a rua, um pequeno ser. Todo o trajeto do pequeno ser foi acompanhado por minhas retinas de maneira atenta. Mesmo em meio ao êxtase da situação, eu vi tudo. Embora tudo isso tenha gerado grande tensão e suspense sobre mim, o ser em questão, eu vi o rabo, eu vi o corpo, eu vi até a cor. Era um gato. Um gato, pois é, um gato. Um gato preto. Era um gato preto. Mas como?
Nós não temos gato. A janela da cozinha, quando eu falo janela, é o vitrô da cozinha. Sabe o vitrô da cozinha? Tinha ficado aberto. Não totalmente aberto o vitrô, ficou entreaberto o vitrô. Só que, como nós morávamos ali há muito tempo, nunca houve absolutamente nada, aquilo era normal. Praticamente a cozinha ficava assim, dia e noite e dia. Pois um gato preto, o bichano, ele deve ter achado uma boa ideia se aventurar pela minha casa de madrugada. Ele entrou ali, pelo vitrô, ele saiu por ali. Quer dizer, se ele entrou eu não vi, mas vi quando ele saiu, naquela corrida dele, ele saiu. Pela corrida que ele deu após o meu salto na cama, era nítido, ele se assustou muito mais do que eu com o incidente, chegou a derrubar alguns cactos que ficavam em cima da pia, na sua fuga, após o susto gerado pela minha reação, e ele vazou por aquele entreaberto do vitrô. Eu, em pouco tempo, arrumei as coisas que o meu visitante noturno e inesperado havia bagunçado na sua fuga desesperada. Respirei assim fundo. Com essas e outras, eu fiquei com muita adrenalina e desta vez eu retornei para minha cama, mas o sono não veio imediatamente, não. Eu fiquei assustada, né? Muita adrenalina, eu fiquei assustada. O sono não veio imediatamente, então eu fiquei alguns instantes pensando no ocorrido até que eu consegui dormir novamente. Eu só fui acordar no sábado, mais ou menos umas 10 horas da manhã. E antes de qualquer outro pensamento, o incidente de poucas horas antes tomou a minha mente de forma dominadora. Não demorou quase nada para que o meu raciocínio me conduzisse a pensamentos que fugiam às explicações terrenas. Espera, o que aconteceu? Essa noite não foi simplesmente a entrada de um gato preto aqui em casa. Não. O gato estava no meu quarto. O gato estava no meu quarto. Se o gato quisesse entrar na casa, digamos que ele sentiu o cheiro de alguma coisa, ele ficaria na cozinha. Meu quarto nunca teve absolutamente nada para comer. Aliás, é coisa que eu jamais fiz. Qualquer refeição no quarto. Um biscoito, uma bolacha eu não como no meu quarto. Nada. Foi quando eu comecei a fazer uma reflexão. E essa reflexão mencionei na primeira parte da minha carta sobre o real e aquilo que a gente imagina às vezes, né? Sobre coincidência ou não. De imediato eu me recordei de muitas coisas que eu já tinha lido na minha vida sobre passado, séculos passados, vidas passadas, onde pessoas da época teriam recebido visitas noturnas de supostos seres místicos que vinham sob a forma de animais. Eu li isso, sim. Eu li que determinadas pessoas recebem a visita de seres que já morreram, seres humanos que já morreram, mas não vê essas pessoas na forma de pessoas humanas. Vê essa pessoa que já faleceu na forma de um animal, incluindo-se o gato, especialmente o gato de cor preta, que foi o gato que eu vi. Mas me sobreveio também uma outra linha de raciocínio. Peraí, o gato estava junto às minhas caixas de livros, que ficavam esses livros de forma paralela à minha cama. O gato estava lá, pertinho da minha caixa de livros, incluindo um que eu tenho uma grande predileção por ele, e o conteúdo desse livro tem uma ligação direta com tudo o que me acontecera pela madrugada. Esse livro tem título e tem autor. Mais do que isso, tem história. Esse livro tem título, tem autor e tem história. O Gato Malhado e a Andorinha
sim há. Meu Deus, verdade. O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá. Esse livro, O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, é do Jorge Amado. Só que qual é o histórico desse livro? Esse livro pertencia a uma priminha minha de nome Verônica. A Verônica, ela era a dona desse livro e lamentavelmente a Verônica veio a falecer com 10 anos de idade. Ela tinha esse livro, inclusive na medida em que ela lia o livro, ela com a mãozinha dela, com a letrinha dela, fazia as anotações. A Verônica fazia as anotações. E quando ela faleceu, nossa, foi um choque tão grande para todos nós, porque ela morreu com 10 anos, vítima que fora de um câncer ósseo, que começou no pulso da minha priminha e se espalhou tomando conta de todo o seu corpo. Era algo realmente muito triste o que aconteceu com ela. E diante de todo o ocorrido, eu que era muito ligada a essa minha prima, eu pedi a essa minha amada prima, querida mãe da Verônica, o livro dela como lembrança. Eu gostava, eu era muito apegada a essa menina. E ela me deu esse livro que tem a letrinha dela, as anotações. Chama-se O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá. Eu não acredito que seja uma coincidência. Sinceramente não. Eu acho que naquela madrugada eu recebi a visita da minha priminha Verônica. Eu recebi a visita dela. Afinal de contas, o livro O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá traz a figura do gato, né? O mesmo animal que estava naquele quarto comigo naquela noite. Eu acredito ter recebido a visita da Verônica. Foi ela que adentrou o meu quarto e saiu em disparada, talvez pelo grito que eu tivesse dado. Então é por isso que eu comecei a minha carta e eu quero retomar ao início. Talvez, se eu soubesse de tudo isso, eu jamais teria agido da forma como eu agi, fingindo aquela coragem que eu não tinha, sentando de maneira abrupta na cama e me levantando e dando aquele grito. Eu teria agido com muito mais cautela, eu teria agido com muito mais cuidado. Sabe, é isso que eu busco hoje através dessa carta que eu mando para o teu canal, Paulinho. A orientação das pessoas. Se tal fato se repetir, porque eu continuo morando na mesma casa, do mesmo jeito, no mesmo quarto, com a mesma caixa de livros, com o livro da minha priminha lá, esse livro do qual eu lhe falei, O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, do Jorge Amado. Se tal fato se repetir, de que forma devo eu agir? É essa orientação que eu busco. Eu sei que tem muita gente que te acompanha, que tem esse conhecimento espiritual. De que forma eu devo agir? Se tal fato se repetir, devo diretamente me dirigir a ela, Verônica? Tipo, Verônica, é você? É você que está aqui? Faço essa pergunta? Ou que tipo de pergunta devo eu fazer? Por favor, eu busco esse tipo de orientação. Se você gostou do meu relato, da minha história, por favor, curta, manda o teu joinha a partir de agora. E se não for pedir muito, manda um valeu demais para o Paulinho Boa Pessoa, que ele bem que merece. Aproveita e se torne também membro do canal, como agora eu também o sou.